Configurações. Espera aí, gente, só um minutinho para ver se eu consigo. Ver se eu tô com falha na câmera mesmo. Por que será? Falha na câmera. Tenta conectar o cabo melhor. Não, a câmera é direto do notebook. Não é webcam, não. Assim, separada, né? Se tiver estragado, eu acabo de comprar um. Eita. Mas, gente, eu tô aqui, ó, tá? Falha na câmera, não liga, tá? Então eu vou com a câmera desligada mesmo. Eu vou. Tá aparecendo aí pra vocês o. Gente, eu vou avisar aqui. Tá. Como eu esqueci de gravar, eu vou falar rapidamente só sobre o trabalho, tá? Então, vou ser bem sucinta. Ó, amanhã nós iniciamos as apresentações dos trabalhos sobre DSTs e métodos contraceptivos. O trabalho será por sorteio. Caso, exemplo, eu vou sortear aqui o Felipe. Aí o Felipe, junto com todo o seu grupo, apresenta. Para a apresentação, se for individual, exemplo, só o Felipe apresentaria, tá? Mas se eu chamar o Felipe e ele tiver 2 ou 3 ou mais participantes, todos apresentam na mesma vez. Tem um slide disponível na plataforma para você que chama Material Complementar Saúde e Sociedade, no qual tem várias imagens das DSTs e dos métodos contraceptivos que vocês podem utilizar para apresentar o seu trabalho amanhã. Ou, se você preferir, você pode criar o seu material também, né, o que é melhor, e aí usar aqui na nossa aula amanhã, ok? Então, começamos amanhã por ordem de sorteio. Tá aí na tela de vocês a nossa correção das atividades, tá? Nós estamos corrigindo aí, para você se situar, gente, nós estamos na página 159 e estamos terminando de corrigir o sistema endócrino, né? Que nós terminamos as explicações na semana passada e iniciamos as correções dos exercícios do capítulo que refere-se ao sistema endócrino. O capítulo é a página 159, tá? Eu anotei aqui, nós corrigimos até a questão 10. Então, hoje nós vamos partir da questão 11 na nossa correção, tá? Então, peraí só um minuto, gente. Vai aparecer aqui para vocês. Tô carregando aqui. Vamos lá, eu tô com o livro aqui, enquanto carrega aqui, para a gente não perder mais tempo, eu vou ler a questão e nós vamos corrigindo aqui pelo livro mesmo, tá? De qual página mesmo? Gente, eu não estou conseguindo projetar o livro aqui de novo. Então, vocês peguem o livro aí, vamos pelo livro. Ó, número 11, página 159 do livro. Eu vou começar da 11, porque, como eu disse, a gente já tinha corrigido até a 10 na semana passada. Número 11 fala assim: qual é o nome do outro hormônio não mencionado no texto? Tem um texto aí acima que fala sobre a diabetes, né? Que é produzido no mesmo órgão e que atua de modo oposto ao hormônio citado. Acho que agora foi, né? Gente, tá aparecendo aí para vocês agora? De novo? Sim. Tá. Então, aqui, ó. Que hormônio mencionado no texto, em que órgão é produzido? É esse mesmo? Ai, parece que não. 157. Ai, parece que tá diferente do... Não tá não, prof. É a mesma coisa? Ai, o meu livro tá diferente. É a mesma coisa. Tá. Nossa, gente, eu tô boiando. Eu sabia as dicas. Não tá ligando, não. Mas deixa agora. Gente, vamos lá aqui, ó. Então, vamos lá. Número 11. Eu vou pôr as respostas, que eu acho que fica mais fácil para vocês. Eu leio a pergunta e a resposta tá sempre selecionada aqui de azul aí na sua tela. Qual é o nome do outro hormônio não mencionado no texto, que é produzido no mesmo órgão e que atua de modo oposto ao citado no texto? Qual é o papel desse hormônio? Aí, o glucagon, tá? Lembrando que o pâncreas produz. Você quer ajudar, Guilherme? Então eu leio e você vai responder. Então tá bom. Pode responder, então. Responde aí a 11. Não, eu só quero responder a 11. Eu coloquei na 11. O glucagon, que aumenta o açúcar no sangue. Vou colocar no chat como que escreve.
Isso, gente. Lembra, vamos pensar aqui. A insulina, ela vai retirar, né? A insulina, ela retira o hormônio, o açúcar do sangue e deposita esse açúcar dentro das nossas células. Essa é a função da insulina. Então, é levar o açúcar para esse açúcar ser metabolizado, para esse açúcar ser convertido em glicogênio, tá? Dentro das nossas células. O glucagon, ele faz o contrário. Ele vai lá dentro das suas células, retira o glucagon, tá? E ele vai fazer a conversão desse glicogênio, né? Que o glucagon retira o glicogênio, e ele faz a conversão do glicogênio em glicose, tá? E libera esse açúcar no sangue. Ele faz o contrário, tá? Então lembre-se disso. Glucagon e insulina, eles têm ação contrária, eles têm ação antagônica, que a gente fala, né? Enquanto a insulina, ela deposita a glicose dentro das células para ser transformada em glicogênio, o glucagon, ele vai lá dentro das células, retira o glicogênio, transforma ele em glicose para atuar no sangue. Então, é bem o contrário mesmo, né? Eles atuam. Mas os dois são produzidos pelo pâncreas, tá? Então, às vezes, confunde. Tanto a insulina quanto o glucagon são hormônios produzidos no pâncreas e secretados por ele. Próxima. Número 12. Explique o que vem a ser diabetes tipo 1 e qual a relação dessa doença com o hormônio da resposta 10. Gente, eu vou resumir aqui, mas alguém gostaria de explicar pra gente? Não, é Pode. bem resumidão. É Então a vai lá. falta de insulina, que este hormônio não é produzido. Isso mesmo, tá, gente? Diabetes tipo 1 é isso. Pode resumir igual o Guilherme falou. Acho que foi o Guilherme que disse, né? Eu não tô vendo aqui. E eu mesmo. Isso. Ó, gente, insulina, diabetes do tipo 1 caracteriza-se pela falta, pela incapacidade que o seu organismo tem de não produzir insulina, ok? E aí, consequentemente com isso, há um aumento, né, da glicose na corrente sanguínea, e aí a pessoa pode ter diversos problemas que nós já vimos decorrente a diabetes, né? Só que existe outro tipo de diabetes, a diabetes do tipo 2, né? A diabetes do tipo 2, que não está mencionada lá no texto, é outra variedade da diabetes mellitus. Em que fase da vida a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2 costumam se manifestar? Bom, gente, vamos lá. Primeiro vamos lembrar o que é diabetes do tipo 2. Alguém lembra? Eu lembro mais ou menos. Pode ser o mais ou menos, fala aí. A do tipo 2 é tipo assim, a do tipo 1 é que falta insulina para fazer o outro abrir e deixar coisinha não deixa entrar. É. Aí a tipo 2 é o contrário, não tem essa coisinha para entrar. O tipo 2 é tipo onde as pessoas que acima de 60 anos têm. É aquela que a pessoa consome muito açúcar. Isso. Pela Por vida. exemplo, vamos fazer um exemplo aqui de gado. Tem um gado na porteira e a porteira tem cancela. Isso. Aí, Tem que no lugar, tipo tem que 1, entrar. no tipo 1, falta a cancela para poder abrir e deixar o gado entrar. Isso E do mesmo. tipo 2, falta o gado para poder entrar. Não, acho que é o contrário, não. É o Não, Tem contrário. muito gado. no meu raciocínio seria assim, vamos pegar. No tipo 1, o gado tem que entrar dentro da porteira, para dentro da porteira. Eu não tenho gado, eu não tenho. Do tipo 2, eu tenho gado, só que eu não tenho a cancela para abrir a porteira para o gado entrar. Isso que eu Entendeu? Isso. Aí a do tipo 2 é isso. Do tipo 2 você até tem a insulina, você até tem o gado, mas só que você não tem a chavinha lá. É como se eu tivesse uma porteira sem chave, tá? E E isso o acontece gado. mais que com Isso. pessoas assim, que acima de idade, assim, 60 anos. Isso. Mas o do tipo 1, É. ele já. Eu acho que você já nasce com ele. Não sei se Isso, a nasce. do tipo 1, ela tem fatores genéticos, isso mesmo, Guilherme. E a pessoa pode nascer com predisposta, por exemplo, o pai tem diabetes, a mãe tem diabetes, ela pode nascer sem uma causa, sem uma doença adquirida, né? Agora, do tipo 2, ela pode ser adquirida. E geralmente ela comete pessoas mais velhas. Só que a gente tem que ficar atento, porque hoje acontece de pessoas jovens, adolescentes, desenvolverem a diabetes do tipo 2, tá? A diabetes tipo 2, gente, acontece o seguinte, a pessoa ela fica com uma deficiência da membrana plasmática da célula, tá? Então, o que acontece? A falta
das substâncias da membrana plasmática que liberam a entrada da insulina, causada muitas vezes, gente, pelo excesso de açúcar. Então, é por isso que geralmente a diabetes tipo 1, ela manifesta-se na infância ou no início da adolescência, a do tipo 2 já vai acometer pessoas adultas, acima de 40 anos. Por quê? Porque vieram levando uma vida desregrada. E, na maioria dos casos, comendo muito açúcar, e aí vai gerando essa incapacidade da membrana plasmática ao longo do tempo, de, como diz o nosso amigo aí, abrir a porteira, né, para a insulina entrar e levar a diabetes e ser metabolizada. Então, no tipo 2, muitas vezes a pessoa tem a insulina, só que a insulina não consegue carregar a molécula de glicose para dentro da célula, porque a membrana não deixa, tá? Então, a nossa analogia aí ficou legal com a porteira. Assim, ó, o tipo 2, a pessoa passa a ter normalmente na velhice. Normalmente não, gente. Ela pode ter. Se a pessoa é saudável, leva uma vida, ela não vai ter o porquê desenvolver. Pode acontecer? Pode, mas é bem mais raro do que uma pessoa com obesidade, hipertensa, né? Então, em geral, a diabetes na pessoa idosa, quando ela desenvolve, veio de um processo de uma má alimentação. Pode acontecer de uma pessoa super saudável desenvolver? Pode, mas é bem mais raro e bem difícil do que alguém que vem consumindo uma grande concentração de açúcar ao longo da vida. Lembrando que eu falo açúcar, mas todo carboidrato, né, pão, rosca, tudo isso, né, gente, pizza, macarrão, arroz, pão, todos os seus derivados aí viram glicose no sangue, viram açúcar no seu sangue. Então, não é só comer o doce específico, né, o açúcar nítido ali, mas o carboidrato vira açúcar e também pode ajudar nisso daí. Número 14. Maria, que tem 9 anos, acabou de receber o diagnóstico. 14 aqui, ó, vou selecionar aqui na telinha de vocês, tá? Maria, que tem 9 anos, acabou de receber o diagnóstico de que tem diabetes. Ela sabe que seu avô de 70 anos é diabético há 20. Maria não compreende porque ela tem de receber injeções regulares, mas seu avô, não. Por que Maria vai ter que... ela ficou aqui na dúvida, né? Porque a Maria, ela tem diabetes, ela é nova, uma criança, né, com 9 anos, e ela vai ter que tomar insulina. Já o avô dela é um pouco mais velho, tem a diabetes, mas ele não precisa. O que acontece? Vamos lá. Que tipo de diabetes Maria tem? Agora que a gente... A Maria tem o tipo de diabetes tipo 1 e o vô dela tem o tipo 2. E a da Maria é aquela que ela não produz a insulina. Então, se ela não produz, ela precisa. Já a do vô dela pode ter sido acometida justamente por uma vida desregrada, né? E aí ele criou um problema ali na membrana plasmática da célula. E aí ele tem a do tipo 2. Ele tem a insulina. O que ele tem é a incapacidade de transportar essa molécula para dentro da célula dele, né? Do que são as injeções regulares que a Maria vai receber? Aí a gente até respondeu, né? Isso mesmo. A Maria vai começar a receber... insulina, tá? Agora, número 15. Número 15, essa resposta, vamos lá. A palavra diabetes vem do latim diabetes e refere-se à excreção abundante e frequente de urina. A palavra melito vem do latim melito e significa mel. Pesquise como é feito o diagnóstico de diabetes melito e a seguir propõe uma explicação. Gente, isso aqui é bem legal. Não é uma regra, mas é um dos critérios que os médicos utilizam no exame inicial, antes de fazer um exame de sangue ou mais profundo, eles vão fazer uma pergunta para a pessoa. Eles vão perguntar assim, aparece muita formiga no seu banheiro? Por quê? O que acontece? Em geral, a pessoa que tem diabetes, como ela come o açúcar, ele não está sendo metabolizado na corrente sanguínea, esse nutriente, ele acaba acumulando na urina, tornando a urina com uma concentração maior de açúcar do que o normal. E aí, como açúcar, né, doce, aí acaba atraindo esses tipos de insetos, esses artrópodes, e aí pode ser que a pessoa que tem diabetes aumente ela vai lá no banheiro e vê que tanto de formiguinha lá que está comendo aquele açuquinha ali, que é o produto da excreção dela, né? Então, basicamente é isso. Alguém pesquisou e descobriu isso também? Ou outra forma, ou outra questão aqui? Eu perguntei pra minha tia, mas era isso mesmo. Ela é médica, ela falou isso que era mesmo. isso. Ela te explicou isso também? Possui açúcar na urina, eu coloquei. Para assim seja que tem
Isso, gente. Médicos perguntam se tem... É a mesma coisa que você disse. Então é só isso que acontece. Então é a fim de que porque é o seguinte, pensa, o açúcar, ele tinha que entrar lá dentro das células para ser transformado em glicogênio, e produzir energia. Ele não tá, ele tá no sangue. Lembra que o sangue ele vai ser filtrado no rim? Quando tem uma grande concentração de açúcar, o rim ele acaba eliminando uma maior parte desse açúcar. E, consequentemente, na urina, quando a gente vai urinando ali no vaso, né, às vezes podem entrar aí formigas. E é um sinônimo, né? O médico pode entender que o aparecimento desses insetos, a pessoa pode, gente, aí depois ele vai pedir exames complementares, né? A fim de confirmar esse diagnóstico inicial. Oi. Eu tenho uma dúvida. Não é que Sim. alguns animais, a fezes, são um adubo para as plantas? Sim, muitos animais utilizam. Por exemplo, fezes de gado, de galinha, né? E se a fezes é só o resto da comida sem a vitamina? Então por que é um adubo para a planta? Não, mas tipo, é só comida, não tem vitamina naquilo. Mas não é assim. O valor nutricional da fezes, ele é baixo, não é nulo, mas ele, assim, é baixo, né? Mas um pouquinho ou outra de vitamina e nutrientes encontra, mas a grande concentração de fibra. Lembra que a gente aprendeu que a gente não digere fibra? A fibra, ela vai aumentar e melhorar o volume do bolo fecal. Então, essas fibras, alguns micro-organismos que estão presentes no solo, eles conseguem decompor essa fibra e pegar essa fibra e transformar em energia para a planta ou para outros agentes se alimentarem. Então, assim, eu não consigo digerir a fibra, mas isso não significa que a fibra não seja nutritiva, ao contrário, ela tem alguns nutrientes ali, só que a gente não tem micro-organismos, enzimas que façam essa digestão. Mas no solo eu encontro algumas bactérias, alguns fungos, ou mesmo insetos que vão decompor essa fibra e acabar produzindo nutriente para o solo. Então, por isso que eles usam muito casca de ovo, fezes de galinha, gado, né? No adubo, como adubo natural. E é bem melhor do que usar um adubo inorgânico, né? Os adubos orgânicos são muito mais saudáveis para o nosso corpo. E por último, aí, para a gente finalizar a correção das atividades do livro, a obesidade infantil tem se tornado cada vez mais frequente. Pode antecipar a ocorrência de algum tipo de diabetes? E aí é aquele ponto que eu trabalhei com vocês, né? O que vocês acham? Que a obesidade pode aumentar a chance de uma criança desenvolver a diabetes? E que tipo de diabetes essa criança vai ter, gente? Porque, tipo, a gordura depende, né? Porque, tipo, pode ser a gordura de comer ou gordura de genética. Tipo, você come pouco, mas você tem Mas você acha que elas não estão relacionadas, não, Guilherme? Essa gordura, igual você disse, de comer e a gordura que está dentro das nossas células? Eu acho que sim. Então, seria diabetes... Se fosse para falar qual tipo de diabetes seria diabetes tipo 2. Com certeza, seu raciocínio foi corretíssimo, tá? Isso mesmo, tá? Com certeza essa criança, ela desenvolveria diabetes do tipo 2, justamente pelo excesso, porque lembra que nós aprendemos lá no comecinho do ano, que a gordura também vira tecido adiposo, ela é energética, e aí essa energia pode acabar sendo concentrada em moléculas de açúcar revertidas, proporcionando o surgimento dessa diabetes do tipo 2, igual o Guilherme explicou. Muito bom, né? Gostei do seu raciocínio. Gente, então é isso, tá? Fechamos aqui o sistema endócrino. Fechamos não, tem a lista, né? Então hoje a nossa aula aqui é só de correção. Agora eu vou fechar aqui. Vou fechar. Lista de qual dia? É a lista dessa, vou mostrar aqui para vocês, vocês vão entender. Gente, deixa eu só conseguir sair daqui, porque eu não estou conseguindo apagar a apresentação. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu estou corrigindo a lista, que é Deixa eu mostrar que fica mais fácil para vocês entenderem. Calma aí. Gente, é o seguinte, essa listinha que está aparecendo aí no caderno de vocês, tinham as atividades do livro, a que eu acabei tirando, mas é as atividades do dia 24 a 28. Nessa semana aqui,
eu pedi as atividades do livro, que eu corrigi com vocês, tá? E aí tinha esses exercícios aqui também, ó, tá? Que eram algumas perguntinhas que eu fiz e pedi você para criar uma tabela onde você mensurasse a glândula, o hormônio produzido pela glândula e a função, tá? Quer ver? Eu até tenho a versão, deixa eu mostrar aqui para vocês, que essa versão aqui eu criei para atividades, acho que é aqui. Vou mostrar a lista sem estar corrigida. Ai, parece que eu parei de apresentar. Tiago, o negócio da prova aí, rapidão. Da prova, né? Vocês estão vendo a tela do meu computador agora? Sim. Sim. Ai, meu Deus, sério? Obrigada, professor. Já tirei de print aqui. Eu também. Correção, atividade. Não, a prova eu ainda não elaborei, só tem o simulado aqui, ó, simulado e tal, mas eu vou elaborar a prova de vocês de hoje para amanhã. Não, nem precisa elaborar, prof. Nem precisa. Nem precisa, né? Elabora pra senhora, aí Mas- a senhora fica com menos trabalho. Mas se você Pensa, se a gente puder, a gente elabora a prova. Esse é o prof, se máximo. você elaborar, aí você pensa com carinho na gente. Tá, bom. Gente, então, ó, essa aqui, que é a tarefa, é aquela lá que tá corrigida, tá? Foram as atividades do livro que nós já corrigimos. Então, nós corrigimos uma semana passada, eu tinha passado os primeiros, depois eu passei mais o restante. Então, hoje nós corrigimos até o 16, né? Então, corrigimos tudo. Todas as atividades do livro de sistema endócrino. E aí, eu passei uma tabelinha assim, ó. Tá vendo? Que é para você preencher a tabela. Tem o hormônio, a localização, principal atuação do hormônio. E depois eu fiz algumas perguntas. Ok? E aí, para a gente agilizar, né, já que a gente não tem quadro aqui, Falta 10 minutos para ela acabar. eu já corrigi, já trouxe a atividade corrigida para vocês, então só para a gente conferir. Essa correção aqui, se eu não me engano, eu já postei ela também na plataforma. Desse jeito aqui, ó, só para você conferir. Eu vou terminando aqui, eu vou lá na plataforma dar uma olhada e conferir se eu mandei ou não. Se eu não tiver mandado, Eu acho que o Arthur Costa falou que já. não, então tá bom. Então já tá lá na plataforma também para você essa correção aqui, ó, o quadro. Gente, esse quadro aqui é muito importante para você estudar para a prova, tá? Porque olha aqui, ele resume tudo que nós demoramos umas 2 semanas estudando, né? Ele tem a glândula, ele tem o hormônio produzido por ela e ele tem a principal ação. Lá no outro quadro, eu pedi a localização. A localização é fácil, porque as glândulas estão, no caso aqui, do hipotálamo e da hipófise, estão na cabeça, né? Estão no sistema encéfalo. Já a tireoide, paratireoide está no pescoço, pâncreas e suprarrenais estão na região abdominal e o ovário e testículo estão nas regiões genitais. Então, a localização das glândulas é bem simples, né? O que pega é o hormônio, mais a função. Então, ó, hipotálamo, ele produz a ocitocina e o ADH, e ele vai mandar esses hormônios para a hipófise, e a hipófise secreta. A hipófise, além de secretar esses 2 hormônios, vocês têm a diferença de produzir e secretar? O hipotálamo, ele produz, e ele produziu, ele manda a ocitocina e o ADH para a hipófise, e a hipófise vai secretar lá na corrente sanguínea. E aí sim, eles vão exercer sua função. Mas além de secretar esses 2 hormônios, a hipófise secreta esses tantos outros aqui, ó, FSH, LH, GH, prolactina, todos que nós falamos, né? E aí esses hormônios são aqueles hormônios alvos, né? Eles vão direto para outras glândulas, eles vão lá para a tireoide, para a tireoide, para o pâncreas, estimular a função dessas outras glândulas, né? Então, por exemplo, os hormônios folículos estimulantes, o FSH e o LH, após secretados pela hipófise, eles vão lá para os ovários e para os testículos estimular que eles produzam o estrógeno e a progesterona. E aí, consequentemente, então estudem esses hormônios e as suas respectivas funções. Ok? Eu não vou me atentar aqui aos hormônios, gente, porque não dá tempo de falar de todos, mas é que eu citei alguns exemplos, tá? Então, esse quadro aqui ajuda você a preencher aquele outro lá que eu mostrei para vocês. Agora vamos responder as perguntinhas aqui para a gente finalizar a nossa aula, né? Por que a hipófise é chamada de glândula mestra, gente? Alguém gostaria de falar com as suas palavras? Por que a hipófise é chamada de glândula mestra? Pode falar, Igor.
é porque a hipófise comanda todas as outras glândulas. Isso, acabamos de explicar. Ela vai produzir hormônio. Pode falar também. Ela produz um hormônio que controla as outras glândulas. Praticamente a mesma coisa. Mas isso mesmo, né? Completou aí. A hipófise, ela vai produzir hormônios que vão ser secretados na corrente sanguínea e vão estimular outras glândulas a produzirem o seu. No caso, controlando, né? Se a pessoa... A gente já pensou no prejuízo que uma pessoa tem, se ela, igual a gente comentou, se ela retira a hipófise, né? Se ela perde a hipófise, a pessoa pode perder. Existe, infelizmente, câncer que a pessoa que acomete a hipófise, ou um acidente, a pessoa tem hipófise lesionada, ela vai ter muitos problemas hormonais. A qualidade de vida dessa pessoa vai cair assim, né? Ao extremo. Mas assim, graças, né, à ciência, à tecnologia, a gente tem muitos hormônios hoje que são produzidos no laboratório de maneira artificial e a pessoa consegue, né, tomar esse hormônio e aí amenizar um pouco, né, dos efeitos aí. Que substâncias devem ser ministradas periodicamente aos diabetes? Conversamos muito sobre isso, né, gente? Então, quem tem diabetes do tipo 1, obviamente, né, vai ter que repor a insulina que ele não produz, né? Então, insulina para controlar os níveis de açúcar no sangue. Essa é a função da insulina. Constatou-se que uma pessoa sofria de lesões no metabolismo de cálcio e que o problema era causado por um mau funcionamento da glândula endócrina. Que glândula é essa, gente? O cálcio, né, ele é metabolizado e sintetizado pela paratireoide. Então, se a pessoa não está conseguindo metabolizar e sintetizar o cálcio, ela pode estar com deficiência dos hormônios produzidos pela paratireoide. Qual é o hormônio? Oi, meu bem, pode falar. E se a gente tiver um problema na glândula mestra, que ela não produz mais nem nada, ela não consegue fazer o que ela consegue, a gente fica sem... Fica paralítica, alguma coisa assim? Não, na ação mecânica, não. Porque a nossa ação mecânica, Guilherme, ela é extremamente não, mas ela é 90% da nossa ação mecânica, né, é comandada pela medula espinhal e os nervos que estão ramificados pelo nosso corpo. Então, uma pessoa, ela fica paralítica, vamos supor, tetraplégica, né, se ela tem uma lesão na medula espinhal, porque a medula espinal, ela capta as informações dos músculos, dos ossos, e leva essa informação para o seu cérebro, e seu cérebro codifica. Agora, quando a gente fala de hormônio, a gente está falando de ações químicas, né, que em algum modo pode influenciar na ação mecânica, mas o prejuízo maior mesmo dela ter um déficit ou um mau funcionamento da hipófise seria exclusivamente nas reações químicas. Então, por exemplo, ela deixaria de sintetizar cálcio, ela pararia de produzir insulina, porque o pâncreas, para produzir insulina e glucagon, ele precisa de hormônios que são secretados lá da hipófise. Ela não conseguiria, às vezes, reproduzir, ter filhos. Por quê? Porque eu preciso dos hormônios folículos estimulantes, lá que são produzidos na hipófise, para que eles atuem nas gônadas e produzam, né, as gônadas, produzem as células sexuais. Então, essa pessoa teria muitos prejuízos, não extremamente físicos, mas sim químicos, né, mais reações químicas que acontecem no corpo. E aí, gente, finalizando aqui, ó, a paratireoide, né, que ajuda na sintetização do cálcio, pelo paratormônio, se a pessoa tem uma lesão aqui, consequentemente, o cálcio, gente, ele é muito importante, né? Lembrando que o cálcio, ele atua na formação dos ossos, dos dentes, ele atua também na formação dos movimentos musculares que nós exercemos, né? Então, seus músculos, contração muscular, movimento de... Então, gente, cálcio é muito importante, né? Movimentos de órgãos internos, músculos, coração, músculo liso. Então, assim, e o cálcio, onde que eu consigo o cálcio? Leite, tá? Brócolis tem bastante cálcio. Uma xícarazinha ali de brócolis cozido, em torno de 35 gramas de cálcio. A banana. Também, né? Banana, leite e vegetais folhosos de cor verde escura, tem uma grande concentração de cálcio. Alface não, mas couve tem bastante, tá? Faz um suco verde aí todo dia, toma, vai ficar igual o Hulk. Vamos lá. Brinco aqui em casa que é o suco do Hulk, suco verde, né? Em uma consulta médica, uma mulher apresentou os seguintes sintomas: taquicardia,
emagrecimento acentuado, ou esse, bom, exoftalmia e insônia. Qual glândula endócrina deve funcionar de forma inadequada nessa paciente? Que disfunção que ela tem aí? Na tireoide, lembra? A gente tem o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. E aí a gente controla isso aí de maneira, né? Quando você tem muito, você vai ter esses sintomas aí, né? Quando você tem hipertireoidismo, você tem esses sintomas, você tem taquicardia, emagrecimento acentuado, e quando você tem o hipo, que é a falta ali do hormônio, você tem o contrário, né? Você tem você tem dificuldade para emagrecer, aumento de peso, tudo isso daí. Gente, eu tô falando rápido, né? Mas é porque faltam 2 minutos para nossa aula. E a última questão. Nos últimos anos, pesquisas tornaram possível modificar em laboratório o organismo de certas bactérias, tornando-as capazes de fabricar insulina humana. Como a insulina, aqui a gente já conversou sobre muito, né? Então, a insulina, ela age no nosso corpo seguinte, retirando as moléculas de glicose da corrente sanguínea e levando essas moléculas lá para dentro das suas células, e essas células vão metabolizar essa glicose em glicogênio, que é a nossa reserva energética, a moeda energética que a gente tem, né? Para auxiliar nos processos metabólicos aí do nosso corpo. Então, galerinha do YouTube, é isso, corrigi tudo. Olha que parabéns para mim. Consegui fechar, então, toda a correção do sistema endócrino, né? E aí, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos começar conteúdo, essa parte, matéria nova, né? Matéria nova, mas que está relacionada ao que nós estávamos estudando, né? Que são DSTs e os métodos contraceptivos, começando as apresentações amanhã. Gente, eu não vou voltar aqui no sistema endócrino. Sobre o sistema endócrino, alguma dúvida, pergunta? A gente vai... Nenhuma. A gente vai voltar a falar, talvez, disso numa possível revisão. Mas como eu acho que o assunto ficou bem trabalhado com vocês, né? As glândulas, os hormônios, pode ser que não seja necessário, a não ser que alguém ache e me peça, tá? Então, gente, galerinha do YouTube, um beijo para vocês. Vamos almoçar, né? Porque todo mundo está precisando aí renovar as ATPs, né? E amanhã a gente volta com mais conteúdo e apresentações de trabalho. Espero que vocês arrasem amanhã, hein, galera? Qualquer dúvida, me manda um WhatsApp durante o dia. Se você tiver dúvida no trabalho, na apresentação, quiser uma ajustinha. Falou? Prof, uma coisa que eu coloquei no WhatsApp lá, ignora o que eu disse, tá? Eu consigo fazer. É que eu tinha perguntado se eu podia fazer métodos contraceptivos. Tá. Pode ignorar, então? Pode. Então tá. É porque eu perguntei se podia fazer métodos contraceptivos. Poderia. Pode escolher entre DSTs ou os métodos contraceptivos, ok? O método de barreira. Eu vou falar do DIU, aí eu tava com... legal. Vai ser ótimo. Beijo, galerinha. Prof, tchau. Beijo, tchau. até mais. Beijo, beijo, beijo.